Salve, salve, galera! E aí, como estamos? Tudo bem por aí? Então, mais uma aula de geografia, hoje uma aula muito interessante, que a gente vai conversar sobre consciência, sobre a questão da conscientização das pessoas, sobre meio ambiente, ok? Esse meio ambiente que é tão... é a nossa casa, nosso planeta é a nossa casa, nós só temos ela. Então, são bilhões de pessoas no mundo e um nível de consumo muito alto também. E a gente precisa despertar para essa consciência. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Já começou a aula 11.1, galera. Olha só que veremos. Nós veremos sobre desenvolvimento sustentável e as questões ambientais no Brasil. Veremos a definição de desenvolvimento sustentável. Vamos começar a rabiscar. Verdinho. Definição de desenvolvimento sustentável. O consumo consciente e as questões ambientais no nosso Brasil. Conceito de sustentabilidadade. A sustentabilidade ela veio para suprir, né? Ela tem esse dever, essa sustentabilidade que a gente tem que desenvolver na gente, e a gente tem que suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras, ok? De suprirem as suas, ok? Então a gente precisa pensar no presente, mas sempre com o olhar para o futuro, ok? E aí a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa ter esse nível de entendimento sobre o nosso meio ambiente. Como atingir o desenvolvimento sustentável? A primeira etapa para conquistar o desenvolvimento sustentável é reconhecer que os recursos naturais são finitos, ok? Não é infinito não, tá? É finito, ou seja, acaba, ok? Então, os recursos naturais são finitos. 2. A partir daí, depois que você reconhece que são finitos, aí você traça um novo modelo de desenvolvimento econômico para a humanidade. Ou seja, o ser humano precisa, em todas as etapas da produção, ser consciente que tem que fazer de uma forma que possa ter menos impacto possível no meio ambiente, inclusive em relação ao desenvolvimento econômico para a humanidade, né, galera? Estamos falando no termo geral, desenvolvimento sustentável de um termo geral em relação à humanidade. E usar os bens naturais com critério e planejamento. Não pode ser de qualquer forma. Você não pode utilizar os recursos naturais de uma forma, digamos assim, irresponsável. Não se pode usar os recursos naturais de forma, como é que eu posso dizer, aleatória, sem você ter um planejamento, se aquilo realmente é necessário você ter, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, aqui a gente já faz isso. Pô, bacana, legal. Mas tem muita gente que não tem essa consciência, tá? Olha só, desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. Aí sim a gente vai estar falando de dois termos que eles são assim meio que complexos para entender e fazer essa junção. Porque geralmente fala-se em crescimento econômico, geralmente esse crescimento econômico está relacionado a impactos ambientais, ok? Só que a gente precisa ter o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável está relacionado à qualidade e não à quantidade. Pede a redução de matéria-prima, pede a redução de produtos. Implica em mudança nos padrões de consumo e do nível de conscientização das pessoas, ok? Mudança nos padrões de consumo, olha só que interessante. Mudança no padrão de consumo.
Então eu parei só para falar sobre isso. Mudar o padrão de consumo. Professor, como assim? A gente tem um padrão. A gente a todo momento está querendo consumir alguma coisa. Tem pessoas que, por exemplo, tem um celular e aí saiu uma nova versão, um novo modelo, aí vai lá, já esquece aquele e compra outro. Sendo que aquele ali já supre a sua necessidade. Às vezes um só tem uma funcionalidade a mais e vai gastar às vezes R$ 1.000 a mais para comprar uma coisa só porque está todo mundo usando. Isso chama-se consumismo. Então a gente tem que mudar o nosso padrão. Tem pessoas que compram por exagero, tem pessoas que compram roupa e ainda está lá no guarda-roupa, ainda está com a etiqueta, nunca usou. Então, professor, acontece isso? Acontece, tem pessoas assim. Então a gente precisa ter esse despertar para a consciência, beleza? Consumir com responsabilidade e ter a consciência de que o que você consome, o que você compra vai gerar impacto ambiental, porque vai ter mais produção para fazer aquele produto. Então, é uma cadeia econômica de produtividade, de produção de bens, que demanda, principalmente, por causa de pessoas que consomem muito, às vezes de uma forma desnecessária. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, eu não sou assim não, professor. Beleza, mas tem muita gente que é. Crescimento econômico depende do consumo crescente de energia e recursos naturais, que as atividades econômicas são incentivadas em detrimento ao esgotamento dos recursos naturais. Então, se nós continuarmos com esse consumo crescente, com o tempo haverá esse esgotamento dos recursos naturais. Nós estamos falando de recursos naturais que lá no começo da aula nós falamos para você que são finitos. São finitos, ok? Então, a gente quando fala que o crescimento econômico não é nada contra, claro, o crescimento econômico tem que acontecer. A produtividade tem que existir. O que a gente prega, os professores das áreas de humanas, geografia em especial, que é a minha disciplina, é esse consumo consciente. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? E, obviamente, parece que não, mas com o tempo, muitos dos recursos naturais podem simplesmente sumir, tá? Por exemplo, dá um exemplo aí, professor. A água potável. A gente já viu em aulas passadas que só tem 3% de água doce no mundo. Se a gente continuar desperdiçando ela um dia já está fazendo falta para muita gente e com o tempo pode fazer mais falta ainda para muitos outros lugares do mundo, ok? Lá em 1983, a ONU criou, foi criada, pela Assembleia Geral da ONU, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o CMMAD, presidida por Gro Harlem Brundtland, que era uma ativista do meio ambiente. A comissão tinha a incumbência de reexaminar as questões críticas do meio ambiente e de desenvolvimento, com o objetivo de elaborar uma nova compreensão do problema, além de propostas de abordagem realista. Então, olha só o ano que nós estamos falando, 1983, ok? 1983. Professor, isso faz muito tempo. Muito tempo? Pois é, olha só. Parece que é muito tempo. Parece que é muito tempo. Mas para o planeta é como se fosse ontem. Ontem não, minutos, segundos. Porque tudo que nós temos no nosso planeta, todos os recursos naturais, demoraram bilhões de anos para estar disponível como está hoje. E o homem, em menos de um século, 2 séculos para cá, digamos assim, ele está esgotando de uma forma muito rápida os recursos naturais. Beleza? Então, 1983, pode falar assim, professor, é muito antigo isso aí. Não, foi quando veio esse despertar da consciência, não só através de uma pessoa, mas a humanidade toda, a ONU, os países da ONU
se reuniram para discutir a questão ambiental no planeta. Ok? Ok? Então eles viram essa necessidade já de se discutir isso no mundo. Ok? Vamos lá na tela, meu diretor? Então a gente tem sim essa questão já debatida lá nos idos de 1983 e que se tornou permanente, ok? E o consumo, ele tem que ser sustentável. O consumismo é hoje o grande fundamentalismo. Olha só, professor Milton Santos, um dos maiores geógrafos e renomados geógrafos do mundo, e é um brasileiro. Então, galera, consumo tem que ser visto com um olhar assim, ó. Consumo, ele é diferente de consumismo, ok? Consumo é diferente de consumismo. Professor, como assim? A gente consome. Todo dia a gente consome água, todo dia a gente se alimenta, todo dia a gente veste roupa, todo dia você usa um perfume. Então, uma coisa é você necessitar de um consumo diário de alguma coisa. Por exemplo, a alimentação é trivial, né? Se vestir também. Mas e o consumismo? O consumismo, ele vai além do que você realmente necessita. Esse consumismo, ele vem de uma forma exagerada, fazer com que você compre coisas que você nem necessita. Isso você vê com riqueza de detalhes, essa alienação lá com o professor Hélio, professor de filosofia, que fala sobre essa questão da razão, que fala dessa questão do consumo, que fala dessa questão ética, não é isso? Então, o consumismo é uma prática que acontece muito nos dias atuais e que a gente tem que se ater, se policiar para não ter esse nível de consumismo tão exacerbado na nossa vida. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, o consumo, né, é o ato, o efeito de consumir, gastar a riqueza produzida pela sociedade. Ok? Normal. Agora, o consumismo não. O consumismo ele é exagerado. É um consumo exagerado de produtos que se adquire e a compra de artigos que satisfazem necessidades secundárias, ou seja, não são primárias, são coisas supérfluas, muitas vezes supérfluas. Então, esta imagem que vocês veem aí, ó, que eu falei para vocês, sobre a questão da alienação, que vocês vão ver com riqueza de detalhes em filosofia, ok? Então, essa mídia, a mídia também é muito responsável por fazer com que as pessoas se tornem consumistas. Ela é uma espécie de aprisionamento das pessoas. É como aparece aquela imagem ali, as pessoas, elas, como de uma forma inconsciente, elas se tornassem consumistas, tendo uma necessidade que não necessariamente é uma necessidade, ok? E isso você vê, quando você estuda isso em filosofia, você consegue visualizar com um olhar diferente essa situação. Muitas pessoas são consumistas ao extremo, sem necessidade. Vamos lá no quadro analisar novamente essa imagem. Então é como se as pessoas vivessem aprisionadas, mesmo pensando que vivem a sua liberdade. Mas não. O consumismo, ele acontece nessa mídia de massa como a televisão, rádio, internet. Toda hora nós estamos bombardeados de propagandas que fazem a gente sempre buscando que a gente consuma algum produto, ok? Olha aí, bolsa, tem mulherada aí, né? Tem mulheres que têm 10, 15 bolsas, um para cada ocasião. Então, será se, né? Como é que seria ser assim, digamos assim, ter tantos produtos, um mesmo produto para ter uma mesma função, né? E essa sociedade do consumo, galera, ela surge lá no começo de tudo, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que veio como um trem que nunca mais parou. E nós estamos no nível, desde a Revolução Industrial até hoje, nós já estamos num nível industrial absurdo,
de tecnologias absurdas, uma tecnologia altamente avançada, ok? E essa sociedade, desde a Revolução Industrial, nós temos uma infinita variedade e oferta de produtos. E a oferta excede a procura, o que implica em recursos como estratégias de marketing para escoar a produção, ou seja, produzir cada vez mais e influenciar pessoas através do marketing para justamente consumir. Então, olha só, estávamos falando que o ideal é a gente ter suprir a nossa necessidade básica, né? Qual é a nossa necessidade básica? Os alimentos, roupas, calçados, remédios quando a gente fica doente, água, luz, escola, lazer e assistência à saúde. Isso é uma necessidade básica, todos esses itens aqui, ok? Então, se a gente se ater aquilo que realmente importa para a gente geraria menos impacto ambiental, ok? E o consumismo, ele leva à degradação ambiental, ok? Professor, dá um exemplo. Se você consome muitos móveis, por exemplo, de madeira, né? Você vai fazer com que cada vez mais árvores sejam derrubadas, ok? As árvores sendo derrubadas, tirando a floresta, nós vamos ter espécies em extinção, ok? As florestas e matas são devastadas para dar lugar às lavouras, pastagens. Professor, mas a gente precisa trabalhar. Eu sei, mas também nós temos muita terra ainda sem ser produtiva, ok? A gente poderia, não estou falando só a nível de Brasil, mas no mundo, gerenciar esse espaço agrário, ok? Tem muito lugar que já está devastado e não está produtivo. E cada vez mais as florestas são devastadas para fazer uma função que já tem uma área devastada que não está fazendo, ok? E obviamente que a gente vai ter o aumento da poluição das águas e do ar. E também, né, utilização de muitos produtos, a gente vai estar esterilizando o solo. Professor, dá um exemplo. Uma oficina que trabalha com óleo, ela joga, às vezes, o mecânico, né, por não ter o nível de consciência de jogar fora de uma forma adequada aqueles resíduos de óleo, joga no solo, aquilo penetra ali no solo, aquele solo vai estar estéril, nem mato vai nascer mais ali, ok? Além de não nascer mato, ainda vai penetrar ali a terra, que pode chegar no lençol freático e contaminar a água que está no subsolo, beleza? Olha só quem são os maiores consumidores de água no mundo. 70% a agropecuária, 22% a indústria e 8% as casas, os prédios, as residências, ok? Então, olha só o tanto de água que é responsável pela agropecuária. Então, a gente vive essa cultura do descartável, produtos fabricados para ter uma vida útil cada vez menor, que vai gerar lixo muito mais rápido. E esse lixo a gente sabe que ele demora muito para ele voltar ao seu estado natural. Então, vai ser necessário milhares de anos para que um pneu, por exemplo, né, volte, é indeterminado, na verdade, um pneu se desintegre totalmente. Importante saber, a maior parte da poluição gerada no planeta, assim como a intensa exploração dos recursos naturais, é causada pelo alto nível de consumo de apenas 20% da população mundial. Olha só, vou até colocar aqui um asterisco nessa informação, porque olha só o que ela nos traz, né? Dizendo que toda essa poluição gerada no planeta, quem faz isso só é 20% da população mundial, ok? Isso evidencia de uma forma, fica subentendido para a gente, né? Que 20% das pessoas mais ricas no mundo são as que mais poluem.
Então, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm poder aquisitivo, ok? Pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas pessoas que passam fome em muitos lugares do mundo, elas não dão tanto impacto ambiental assim, ok? Porque elas não geram, para o capitalismo, ela não consome. Então, o capitalismo, se dependesse de pessoas que consomem cada vez menos, ele seria menos intenso do que ele é hoje, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer, professor, que 20% desse povo aí do mundo são os maiores poluidores? Exatamente. São geradores de lixo, ok? Olha aí que legal, né? Olha só, uma questão aí de reflexão. A gente leva o nosso aluno aí a fazer essa reflexão de que você, a pessoa, né? O aluno pode ter assim agora pensado, poxa, o professor colocou aí uma árvore sendo derrubada e eu vivo no campo. E isso acontece aqui direto, professor. Pois é, nós sabemos. Nós sabemos que aqui na Amazônia a gente tem esse problema sério, né, do desmatamento, problema sério da questão ambiental. E é mais ou menos isso aqui mesmo, tá, galera? Essa imagem, ela nos leva à reflexão de que quando a gente derruba a árvore, as florestas, a gente faz desmatamento, a gente está também nos matando aos poucos, ok? Isso vai gerar um impacto ambiental. Nós já estamos sentindo esse impacto ambiental através das mudanças climáticas, ok? Lembram que na aula passada a gente viu sobre os rios voadores, não é isso? Então, se nós vimos sobre os rios voadores, a gente entende que eles dependem muito da floresta. E eu falei também para vocês que cada árvore dessa, que é secular, demorou séculos para estar naquele nível, uma floresta para estar naquele nível, e a gente simplesmente derruba, não é isso? Então, quando o ser humano derruba a árvore, uma árvore, aquela árvore é como se fosse uma bomba d'água jogando água na atmosfera. Então ela vai deixar de existir. Agora, quantos milhares de bombas d'água que jogavam água na atmosfera para tornar nosso ambiente úmido, gerar a umidade toda que nós temos, quantas deixam de existir a cada ano? Não é isso? Então, mais uma reflexão para a gente fazer, ok? Sobre a atitude humana em relação às florestas, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, eu gostei dessa charge, professor, é muito interessante. É isso aí, uma reflexão para todos nós fazermos, beleza? As mudanças dos ecossistemas podem ter pouco impacto, as mudanças dos ecossistemas podem ter pouco impacto em dias ou semanas, mas apresentam um impacto marcante no decorrer dos anos, década após década. Isso é muito interessante, mais uma reflexão. Vou até olhar para vocês agora porque essa informação ela é interessante. Olha, a pergunta é, a natureza reclama? Não. A natureza fala? Não. A natureza grita? Não. Ela chora? Não. Ela simplesmente se revela. Ela simplesmente faz a gente perceber, através de décadas, como a gente está sentindo agora. O clima, a temperatura do planeta está aumentando. Se continuarmos desse nível, podemos deixar um planeta sem condições de abrigar a humanidade. As calotas polares derretendo aumentam o nível dos oceanos. Beleza? Então, pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor. A floresta temperada apresenta impactos negativos na biodiversidade, ou seja, está perdendo biodiversidade. Elevada mudança de habitat com tendência de impacto decrescente, baixa mudança climática,
com tendência de crescimento muito rápido, baixas espécies agressivas com tendência de crescimento também muito rápido. Isso aqui está tudo relacionado à floresta temperada, galera. Moderada exploração com tendência a impacto continuado. E a poluição, nitrogênio e fósforo moderada com tendência de crescimento muito rápido. Então, olha aqui, ó, uma floresta temperada, né? Aqui a espécie de conífera, é isso? Os pinheiros, e realmente é uma floresta ali, a floresta temperada, principalmente na Europa ali, ó, quase que não existe as florestas lá, porque é uma região de uma sociedade que já devastou muito suas florestas, ok? E isso vem causando problemas seríssimos lá na Europa, ok? As regiões de floresta temperada mostram tendências de subida acentuada em alterações climáticas, espécies invasoras e poluição, o que influenciará muito negativamente a curto prazo a biodiversidade dessas regiões se não forem tomadas medidas adequadas e urgentes, ou seja, se não tiver a tomada de medidas adequadas, como tipo assim, cessar o desmatamento, cessar as queimadas, provavelmente a floresta temperada tem a tendência a desaparecer com toda a sua biodiversidade, que já está muito abalada através de séculos, porque lá começou a Revolução Industrial, ok? A escassez dos recursos hídricos, olha só, mais um assunto também polêmico, mas é uma realidade. Uma resposta ao descontrole social. À medida que as populações e as atividades econômicas crescem, muitos países atingem rapidamente condições de escassez de água ou se defrontam com limites para o desenvolvimento econômico. Olha só que interessante. Novamente, a gente volta aqui com você. Obviamente, meus queridos, que a gente pode falar que nós somos privilegiados. Nós aqui da Amazônia, nós temos, ainda, né, nós temos grandes quantidades de água disponível para a gente, mas isso não é todo lugar do mundo. Nós temos problema de água aqui no Brasil, ok? Na região sudeste, no nordeste brasileiro, que é um semiárido, ok? No entanto, estar diante da maior bacia, nós estamos aqui dentro dessa maior bacia hidrográfica do planeta Terra, não quer dizer que nós também não possamos ter essa escassez de água. Depende de como a gente vai gerenciar nossos recursos hídricos. Inclusive, você sabe, que você mora aí no campo, que muitos igarapés sumiram justamente por terem tirado a floresta lá da sua nascente. Ok? Então, não é porque nós estamos na Amazônia, na maior bacia hidrográfica do mundo, que a gente não pode ter esse problema. E nós já estamos tendo, hein? Só não está, obviamente, no nível tão avançado, mas nós temos já problemas hídricos aqui. Poluição dos rios, nós temos alguns lugares já com escassez de água, beleza? Então, preservar a floresta ao longo dos mananciais, dos rios, é extremamente necessário, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer, professor, que até aqui na Amazônia, professor, a gente já tem esse problema? Sim, sim. Nós temos países aí, ó, o pessoal já está começando, o futuro das guerras mundiais pode ser a água, ok? Não o petróleo, a água, que é a necessidade básica do ser humano, ok? Tem muitos lugares que já tem limite de desenvolvimento econômico porque não tem água para desenvolver as indústrias, produzir seus produtos, ok? Então isso realmente é um caso que a gente tem que ver com carinho. Recurso natural, eu dei até um exemplo, né? Não sei se vocês lembram. Eu falei quando eu vou lavar lá a minha roupa, aí a água cai lá, e é a última lavada lá, né? Tá. Eu guardo. Para quê? Ah, professor, isso aí não é miséria, não é nada não, é apenas uma consciência de que a gente pode reutilizar aquela água para lavar uma varanda,
para lavar os panos de chão, entenderam? Lavar o banheiro, então dá para utilizar essa água. Mas isso vai da consciência das pessoas, ok? E aí, gente aqui da geografia quer justamente isso, desenvolver esse nível de consciência para você, nosso querido aluno da mediação tecnológica. Vamos lá no quadro, meu diretor? Muito bem, então vamos lá. Você que é aluno da mediação, você está vendo aí que você é um aluno top, está prestando atenção nas aulas e que você também está aumentando o seu nível de consciência em relação aos recursos naturais do nosso planeta. Você que está aí no campo, inclusive, está numa região, né, o campo, que você vê essas coisas acontecerem de perto, ok? Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o consumo de água multiplicou por 7. Ou seja, a população precisa consumir água, ok? Quem não precisa de água, né? Olha só, a distribuição desproporcional de água no Brasil. Onde tem muita gente, tem pouca água doce. Olha só. Que interessante. O crescimento rápido da população urbana e da industrialização está submetendo a graves pressões os recursos hídricos e a capacidade de proteção ambiental de muitas cidades do Brasil. Então, olha só, o Nordeste, olha só que interessante. Vamos mudar a cor aqui para... Deixa o verdinho mesmo, vamos lá. Olha só, o Nordeste brasileiro tem 27% da população do Brasil e ela só tem 3% de água doce do Brasil disponível, ok? O Sudeste tem 41% da população do Brasil, mas água para eles só disponível, né? Só 6% de toda a água doce do Brasil, ok? O Sul tem 14% da população e água disponível 7%. O Centro-Oeste, agora menos pessoas, olha só 7,6% da população do Brasil está no Centro-Oeste, mas eles têm disponível 16% da água. Agora, olhem a nossa Amazônia. A Amazônia tem só 8,5% da população do Brasil. E nós temos disponíveis 68% de toda a água disponível no Brasil. Como eu falei para vocês, estamos na maior bacia hidrográfica do planeta, ok? Pois é, olha só, nós temos também a questão da crise hídrica. Qual a situação em seu estado? Procuradores de contas dos estados de São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás cobram de forma conjunta aos gestores estaduais, justamente, olha só, para ter esse gerenciamento da água, fazer com que não chegue nesse nível. Isso está relacionado à ação humana nesta bacia hidrográfica, ok? Isso já é o resultado de impactos ambientais de ações humanas feitas há décadas atrás, ok? Como falamos anteriormente. Calendário do desmatamento no Brasil, série histórica, olha só. Então, desmatamento em quilômetros quadrados. Gente, olha só como aumentou significativamente em 2020 para cá o desmatamento no Brasil. E a gente tem que entender que isso é preocupante. Preocupante porque a gente tem que saber gerenciar esse espaço agrário, esse espaço de produção agrária, porque nós já temos, como eu falei, já temos muitas terras aí, ó, que poderiam estar sendo melhor aproveitadas, sem precisar desmatar, ok? O governo precisaria gerenciar esses espaços aí, ok? Claro que
Estou falando de uma situação muito complexa de se fazer, mas pode ser feita, ok? Saiba quantos brasileiros já contam com coleta de lixo e saneamento básico. Quase 6 milhões de pessoas ainda vivem em casa sem banheiro ou sanitário. Olha só. Então, galera, muita gente ainda não tem acesso a um banheiro, a um sanitário. Aí nós fizemos aqui, ó, a região norte do Brasil, ok? E a área urbana e a área rural. Coleta de lixo, olha só. Na área urbana, nós temos muita... aumentou de 2000 para 2010, já estamos em 93%, né? Sendo que a área rural quase que é bem menor, né, essa coleta de lixo na zona rural. E o esgoto? Olha só, na área urbana também é mais beneficiada, enquanto que na área rural nós não temos tão significativo esses serviços, ok? Esses serviços que têm que ser prestados pelo poder público, ok? Pois é, galera, era o que tínhamos aí, olha só, então a gente tem que entender que precisamos ter um nível de consciência interessante, beleza? Forte abraço, até a próxima!